Boa noite. Iremos dar prosseguimento ao tópico de conteúdo de teoria das filas. Hoje apresentando o primeiro dos modelos, o modelo MM1, e tratando de análises econômicas. Para tal, iremos seguir o seguinte sumário. Falaremos dos processos estocásticos em filas, apresentarei aí o modelo MM1, trataremos brevemente de modelos econômicos e, finalmente, apresentarei alguns exercícios, como de praxe. Então, processos estocásticos em filas. Tá? Então, primeiro, relembrando aqui, retomando aqui o que é o processo de Poisson. Se a taxa de chegadas possui distribuição exponencial, a probabilidade de cada cliente chegar dentro de t segundos pode ser modelada pela distribuição de Poisson, que é regida por essa expressão aqui. Tá? P de K no tempo t vai ser igual a lambda t vezes t dividido por k fatorial vezes exponencial de menos lambda t. Tá? Onde k seria, né, o número de clientes chegando e lambda um parâmetro que representa uma taxa de chegada. Tá? Então aqui, por exemplo, processo de Poisson. Num sistema com lambda que é igual a 0,4 chegadas por segundo, em t igual a 8 segundos ocorrerão 3,199959 chegadas aproximadamente. E a gente foi em média, teremos ali, uma média de 0,4 vezes 8, que daria 3,2 chegadas. Tá? Aqui nós temos, a forma como se desenha a função de distribuição de probabilidade Poisson, que é uma função, de distribuição de probabilidade discreta. Tá? Então, também as propriedades do processo de Poisson, a gente sabe que a junção de fluxos de Poisson resulta num fluxo de Poisson, onde o fluxo resultante é o somatório dos fluxos de entrada. E a partição de um fluxo de Poisson resulta em fluxos de Poisson, onde, também, onde nós teremos, eles serão repartidos, de tal forma que a fração de cada um desses elementos terá um somatório igual a 1. Então, aquela história, o que entra é igual ao que sai. O somatório que entra é igual ao somatório que sai. Então, as propriedades dos processos de Poisson. Partidas de sistemas de filas MM1 é o fluxo de Poisson. Nesse caso, com a seguinte característica, com a taxa de chegada lambda e com a taxa de atendimento μ. E aí a gente tem que a taxa de chegada, vai também, depois de ter uma taxa de atendimento, e vai dar o prosseguimento. Sendo que a taxa de atendimento tem que ser maior do que lambda. Partidas de um sistema M/M com diversos servidores é também um fluxo de Poisson. E nesse caso aqui, os somatórios das taxas de atendimento tem que ser maior do que a taxa de chegada. Taxa de chegada é lambda, taxa de atendimento μ. Vamos falar um pouco aqui da distribuição exponencial. Um método alternativo para descrever a distribuição de chegadas de clientes é através do tempo decorrido entre chegadas sucessivas de clientes. Então, eu estava falando até pouco momento de números de clientes. E agora estou falando de tempo, ou seja, de uma variável contínua. A distribuição de probabilidade FT
em que o tempo interchegadas é menor que t para a distribuição discreta de Poisson de chegada é dada pela distribuição exponencial. Então, a probabilidade de tempo interchegada é menor ou igual a t é dada por essa equação aqui, ó, 1 menos exponencial de menos lambda t. Graficamente, a distribuição exponencial de tempo interchegada é mostrada aqui abaixo. Dado um tempo t, no eixo horizontal, o eixo vertical no gráfico indica a probabilidade de chegada com TI menor, né, que um determinado tempo t. Tá? Ainda sobre a distribuição exponencial. É importante no estudo das filas, pois o tempo, né, de serviço pode ser modelado por uma distribuição exponencial. Vamos pegar algum exemplo. No tráfego telefônico, é a duração de uma ligação. Numa rede de comutação de pacotes, é o tempo de transmissão de um pacote que é proporcional ao seu comprimento. Não existe um embasamento matemático que justifique essa história, porém, a prática se aproxima bastante de uma distribuição exponencial. Além disso, essa hipótese simplifica o tratamento matemático. Do mesmo modo, a distribuição exponencial também pode ser utilizada com boa aproximação na modelagem do tempo interchegada. Então, aqui, como é que são modelado, como nós já vimos, né? A distribuição exponencial, né? Aqui a probabilidade acumulada, né? E aqui a função densidade. Essa função aqui é a integral desta função, correto? Aqui a função densidade e a função acumulada. A função acumulada é, né, uma integral, né, da função densidade. Então, aqui nós também podemos calcular alguns parâmetros, né? A média, no caso, é 1 sobre lambda. A variância é 1 sobre lambda ao quadrado e o desvio padrão 1 sobre lambda. Então, essa distribuição é utilizada para modelar o tempo de serviço em uma oficina, o tempo em que um cliente é atendido e, né, diversos tipos de serviço. Relações entre Poisson e exponencial. Também aqui uma revisão, né, das duas distribuições, né. A exponencial, como eu já disse, é uma função, é uma variável aleatória contínua e a Poisson uma variável aleatória discreta. Passemos então a falar do modelo MM1. Tá? O que é o modelo MM1? É um modelo que tem como equações a distribuição de Poisson ou barra distribuição exponencial. É M1 justamente de M por ser marcoviano. E quando nós dissemos que um processo é marcoviano, são processos que são regidos por essas leis da distribuição, né, de Poisson e exponencial. Então, ele é marcoviano no processo de chegado, marcoviano no atendimento e porque nós temos somente um atendente, um servidor. Aqui as relações básicas, relembrando, né, intensidade do cliente ou número de atendente. Nós temos aqui que a intensidade do tráfego ou também a gente podemos colocar como Rho, também a letra Rho, né? A taxa de ocupação, né, é dada pela relação entre a taxa de chegada e a taxa de serviço. E as formas de Liddell,
onde nós podemos relacionar o número da fila, o tamanho da fila com o tempo da fila, o tamanho do sistema pelo tempo que a pessoa gasta no sistema, ou também, né, pelo tamanho da fila e tempo na fila, tamanho de pessoas no sistema e tempo de pessoa no sistema. Tá? As fórmulas, as relações básicas, né, são dadas por essas equações. Tá? É evidente que a gente não vai precisar, né, utilizar as equações. Nós iremos utilizar, como eu falei desde sempre, as planilhas, né? E a notação que nós utilizamos em algumas outras bibliografias, e também ali a gente pode perceber nas nossas planilhas, né? É essa daqui, né? LS é o número esperado de clientes no sistema, LQ, o número esperado de clientes na fila, WS, o tempo de espera estimado no sistema, WQ, o tempo de espera estimado na fila. Estou dando essa informação porque são simbologias, né? Simbologias diferentes de como a gente pode expressar, né, os diversos parâmetros de fila, tanto em relação ao comprimento, né, o número de pessoas no sistema, o número de pessoas na fila, ou o comprimento da fila, né, o tempo de pessoas no sistema e o tempo de espera estimado na fila. Vou pegar um exemplo, tá? Do 6.3 lá, um exemplo. Suponhamos que as chegadas a uma cabine telefônica obedecem à lei Poisson, com ritmos de 6 chegadas por hora. A duração média do telefonema é de 3 minutos. E suponhamos que siga a distribuição exponencial. Aí é pedido o seguinte: qual a probabilidade de uma pessoa chegar à cabine e não ter que esperar? Qual o número médio de pessoas na fila? Qual o número médio de pessoas no sistema? Qual o número médio de clientes usando o telefone? Qual o tempo na fila? Para qual ritmo de chegada teríamos a situação em que o tempo médio de espera na fila seria de 3 minutos? Qual é a fração do dia durante a qual o telefone está em uso? Então, nesse caso, né, teríamos, né, como é que a gente faria? Primeiro, é sempre o nosso problema, devemos tomar o cuidado de estabelecer os parâmetros. Os parâmetros vão estar aqui sempre, né? São os nossos dados dos nossos problemas em que a gente iremos ter que alimentar as nossas planilhas. Qual a planilha que vai ser usada? A MMS. Tem uma planilha MM1? Não, a MMS é a mesma da MM1, com a diferença que iremos utilizar aqui um único servidor. Então, no nosso caso aqui, né, temos aqui um lambda que é 6 chegadas por hora, e aí ele diz que o intervalo de atendimento, né, é de 1/3 por minuto, né? Então nós temos que transformar isso aqui, né, em taxa. Então nós temos, né, que 60 minutos tem 1 hora, assim como, né, 1 tem 3 vezes minuto a menos 1, né? Então, pegando aqui 60 dividido por 3, nós temos que a nossa taxa de atendimento vai ser de 20 horas a menos 1 ou 20 atendimentos por hora. Então, pegamos esse dado 6, que é o lambda, colocamos aqui, pegamos a taxa de serviço, que é 20, colocamos aqui, e o 1. E ele vai nos dar todas as informações. Aí ele quer o seguinte: a probabilidade de uma pessoa chegar à cabine e não ter que esperar.
É a probabilidade de termos 0 pessoas, que está aqui, ó, 0,7. Qual o número médio de pessoas na fila? Aí é o número de pessoas na fila, NF. O número médio de pessoas na fila é 0,128857. Qual o número médio de pessoas no sistema? NS. Tomamos esse valor aqui, 0,225. Qual o número médio de clientes usando o telefone? Aí a gente sabe, né? É só a gente debitar do número de pessoas que está no sistema o número de pessoas que está na fila, que vai dar 0,3. Qual o tempo de pessoas na fila? 0,021. Bom, vou passar esse exercício aqui, depois durante a aula prática a gente faz. Qual é a fração do dia durante a qual o telefone está em uso? Está aqui, ó. É só a gente, né, a fração, a gente sabe que aqui a taxa de ocupação do serviço, né, é essa daqui, ó, 0,3, tá? Então, é o mesmo que a gente pegar aqui a probabilidade de não ter ninguém no sistema, colocar 1 menos a probabilidade de não ter ninguém no sistema, né? Mas esse parâmetro ρ aqui vai dar, né, a nossa taxa de ocupação. Bom, os modelos econômicos. Modelos de custos tentam equilibrar dois custos conflitantes. O custo de oferecer o serviço, o custo da demora na oferta do serviço, que é o tempo de espera do cliente. Os dois tipos de custos estão em conflito, porque o aumento de um provoca automaticamente a redução do outro. Representando o nível de serviço por X, o modelo de custo pode ser expresso através da equação aqui. O ETC, né, é o custo total esperado por unidade. EOC é o custo esperado de operação da instalação por unidade de serviço. E o EWC é o custo esperado de espera por unidade de serviço. Então aqui nós temos a forma mais simples para o EOC, são as seguintes funções lineares, né? EOC seria, né, o custo marginal por unidade de X por unidade de tempo, né? E EWC é o custo de espera por unidade de tempo por cliente esperando, que seria, né, esse custo multiplicado pelo comprimento do sistema. A soma dessas duas curvas, né, ou retas, apresentaria aqui um valor que daria um nível de serviço ótimo. Então, vou pegar um exemplo aqui. Depósito de ferramenta. Uma fábrica tem um depósito de ferramenta aonde os operários vão receber as ferramentas especiais para a realização de determinada tarefa. Verificou-se que o ritmo de chegada é taxa de chegada. Lambda igual a 1 chegada por minuto. E o ritmo de atendimento, no caso Mi, igual a 1,2 atendimento por minuto. Seguem um modelo marcoviano, certo? Então, tanto lambda quanto Mi seguem um modelo marcoviano e ele está dizendo qual que é. M1. A fábrica paga 9 pilas por hora ao atendente e R$18 ao operário. Pede-se o custo horário do sistema, a fração do dia em que o atendente não trabalha. Então, no nosso caso aqui, né, vamos ver como é que se resolve esse problema. Tá aqui, tá? Nós temos aqui, correto? Aqui, lambda, Mi e o serviço, certo? E no nosso caso aqui, a análise econômica vai dar o seguinte, né? Nós temos que é o custo de serviço por unidade de tempo, tá certo?
do atendente, mais o custo dos operários, né? Que no caso aqui teríamos, né, o caso 18, tá? Então, ele calcularia aqui, né, o total, né, e o custo total aqui, né, daria 19, certo? Então, o tamanho médio do nosso sistema aqui seria esse, né, 5. Ele já faz o cálculo direto aqui, perfeito? Através, né, justamente baseado nesses dois parâmetros aqui, tá? Bem, vamos dar prosseguimento, tá? Então, vamos pegar aqui a lista de exercícios, né, do 6.3 Prado, né, falando aí do MM1 e modelos econômicos. Vão ser 7 exercícios que iremos resolver. Então, o primeiro deles, né? Clientes, o exercício Prado 6.3.1, que é o modelo MM1. Clientes chegam à barbearia a um ritmo de 3 por hora e o serviço demora em média 16 minutos. Pergunta-se, qual o tempo médio no sistema, qual o tempo médio de espera na recepção. Então, o primeiro passo para quase todos, a maioria, 99% dos exercícios de teoria das filas, é o quê? Determinar o lambda e o mi, ou seja, a taxa de chegada e a taxa de serviço. É apresentada aqui a taxa de chegada? Sim. Diz aqui a lambda de 3 por hora. E a taxa de serviço? Não diretamente. Ele diz aqui somente o intervalo de atendimento, ou seja, o tempo médio de atendimento. Temos que entender que a taxa é o inverso do tempo de atendimento. Da mesma forma que a taxa de chegada é o inverso do intervalo entre chegadas, a taxa de atendimento é o inverso, né, do intervalo ou do tempo de atendimento. Então a gente tem que, né, o tempo médio de atendimento é mais ou menos 16 minutos. Então 1 sobre μ, né, a gente vai ter aqui que vai dar, né, no caso aqui, 60 dividido, aqui 60 dividido por 16, a gente vai ter um μ de 3,75 atendimentos por hora. Então, colocando aqui os nossos valores, lambda igual a 3, μ igual a 3,75, temos um só servidor e a nossa planilha vai calcular os valores. E aí a gente quer saber o seguinte, qual o tempo médio no sistema? O tempo médio no sistema é TS, a gente representa pela letra TS. Então vem aqui e vai dar esse valor aqui, 1,33. No caso, como nós colocamos aqui a taxa inverso de horas, então nosso tempo aqui vai ser horas. Qual o tempo médio de espera na recepção? Ou seja, o nosso tempo de fila. O nosso tempo de fila vai dar aqui pelo TF ou WQ, que é igual a 1,0067 horas. Vamos lá para um segundo exercício. Pessoas chegam à bilheteria de um teatro a um ritmo de 25 por hora. Ritmo, taxa. O tempo médio de atendimento da bilheteria é de 2 minutos. Tempo médio de atendimento. Calcule o tamanho da fila, o tempo médio de espera e a fração de tempo que a bilheteria não trabalha. Mais uma vez, vamos estabelecer os parâmetros. Ele deu que o lambda é igual a 25 chegadas por hora, mas ele aqui não deu, quer dizer, deu indiretamente o valor, né, do parâmetro μ, né, que é a taxa de atendimento. Então, ele deu só o tempo de atendimento. Então, a gente sabe que o tempo de atendimento é igual a 1 sobre μ,
Isso vai implicar que μ é igual a 1 sobre o tempo de atendimento. Então, nós temos que aqui, né, que 1 sobre 2 vezes, aí a gente vai converter aqui, porque isso aqui daria 0,5 minutos a menos 1, nós temos que converter o 0,5 minutos a menos 1 por hora, porque as unidades, né, tem que ter uma compatibilidade de unidades, tá? No caso aqui, estamos convertendo tudo para hora. Então, multiplicamos aqui, ó, 1, né, 1 está para 1 dividido por 2 minutos, vezes 60 minutos, que equivale a 1 hora. E aí ele já vai dar o nosso valor, né, que nesse caso aqui seria 60 dividido por 2, que dá 30 de atendimentos por hora. Então, nós teremos lambda igual a 25 chegadas por hora e μ igual a 30 atendimentos por hora. Substituindo aqui o valor dos parâmetros, nós, né, tendo esses dados, temos aqui, ele quer saber o tamanho da fila, média. Está aqui, ó, 4,16. O tempo médio de espera é o tempo na fila, 0,167, o quê? Horas. A fração de tempo em que a bilheteria não trabalha. Aqui é fácil, né? Se a gente tem ρ, que é a taxa de ocupação, então 1 menos ρ é a taxa de desocupação, que é igual a 1 menos 0,83, que é a mesma coisa de calcular a probabilidade de não ter ninguém na fila, que é dada por esse valor. Então, que a gente tem aqui, ó, ρ pode ser também, né, calculado como 1 menos P entre, né, de zero. Tá? Terceiro exercício. Em um sistema no qual lambda é 4 clientes por hora e μ igual a 6 clientes por hora, qual a probabilidade de haver no sistema? 0 clientes, 1 cliente, 3 ou 4 clientes, 5 ou mais clientes. Bom, os dados foram já dados, né? O lambda e o μ, que foram colocados ali na nossa planilha MMS. Lembrando aqui que é um servidor. E aí vamos extrair os resultados da nossa planilha. 0 clientes. A probabilidade de 0 clientes está aqui. 1 cliente. A probabilidade de ter um cliente está aqui. 3 ou 4 clientes. Quando a gente fala 3 ou 4 clientes, é a probabilidade de 3 mais a probabilidade de 4. Então, somamos a probabilidade de 3 mais a probabilidade de 4, que vai dar esse valor. 5 ou mais clientes. A gente podia aqui somar de 5 mais adiante até o infinito. Mas fica mais fácil a gente colocar, né, isso aqui, probabilidade de x maior ou igual a 5 é igual ao quê? A 1 menos a probabilidade de x menor do que 5. Tá? É igual a 1, isso aqui, né? 1 menos, né? Se a gente tem que a soma de todas as probabilidades é igual a 1, e a gente quer a probabilidade de x maior ou igual a 5, é só colocar 1 menos o somatório de P de x menor ou igual a 4. Que, somando aqui esses 4 valores aqui, né? Probabilidade de 0, probabilidade de 1, de 3 e de 4, vai dar 0,134. Continuação. No mesmo sistema, admite-se que o custo do cliente parado seja de 10 pilas por hora. Pede-se o custo unitário de clientes no sistema. Bom, aqui nós podemos, né, utilizar, né, o modelo MMQ, né? Mas é o mesmo sistema, né? A única coisa que a gente tem que
colocar aqui, tem, né, o custo do cliente parado, o custo horário do sistema. Então, se a gente tem aqui que lambda é igual a 2, o custo horário do sistema vai ser o quê? 2, que é o tamanho, né, das pessoas que estão lá no sistema. Se está no sistema, está parado. Ou está sendo atendido, ou está na fila, certo? Multiplicado por 10. Então, vai ser de 20 pilas por hora. Então, vamos apresentar aqui um problema de modelo econômico, MM1. Uma empresa deseja comprar um equipamento para efetuar manutenção em suas máquinas que estragam a um ritmo de 12 falhas por semana. Há duas opções. O equipamento marca Alfa, custa 20 mil pilas e é capaz de efetuar 15 concertos por semana. E o equipamento B, que custa 80 mil e é capaz de efetuar 50 concertos por semana. Sabe-se que o custo semanal de uma máquina parada é de 500 pila e que o tempo útil de vida de ambos os equipamentos é de 5 anos. Bem, então nesse caso aqui, né, nós temos, né, que, né, aqui o lambda, né, aqui ele consegue, né, eles chegam os defeitos aqui todos na mesma taxa, perfeito? E aqui os equipamentos, né, eles consertam, né, de uma forma diferente. O A ele conserta, né, 15 concertos por semana, e custa 20 mil, e o B conserta 50 por semana e custa 80 mil. E o equipamento parado é 500. Ele dá informação também que a taxa, né, a taxa do capital é de 15. E ele orienta nesse exercício lá no livro que calculemos, né, o fator de recuperação de capital para saber, né, quanto é que custa essa máquina que a gente vai comprar, né, no valor do tempo. Ou seja, se eu comprar essa máquina no valor de 20 mil pilas, quanto ela vai custar, né, considerando uma taxa de 15 pilas, durante aí os 5 anos. Bem, então, a primeira coisa é o cálculo do valor do equipamento no tempo. O equipamento A tem um preço de 20 mil, a vida útil de 5, a taxa de 15. Eu calculo aqui o fator de recuperação de capital, utilizando a fórmula qual? PGTO, né? Coloca lá PGTO, correto? Temos aqui justamente as séries de pagamento, o número de período e a taxa, tá? E nos dá esse valor, correto? No caso do equipamento que tem 80 mil, vai nos dar este valor aqui. Aí iremos calcular depois o fator de recuperação de capital semanal, né? Pegando esse valor e dividindo por 52 e pegando esse valor aqui e dividindo por 52. Então aqui a gente tem o fator de recuperação do capital semanal. Talvez a forma mais precisa se fosse transformar essa taxa anual em taxa semanal. Mas isso eu deixo a vocês que são alunos, né, de matemática financeira, tá? Então, dando prosseguimento aqui, tá? O que a gente vai fazer? Nós iremos pegar ali o nosso template, né, a nossa planilha de modelo de análise econômica, né, que é marcada lá, colocar as informações aqui do equipamento A. Ele
ele conserta, ele entra ali defeitos na taxa de 12 por semana, ele conserta a 15 por semana e tem esses custos aqui, né? 114, que é o custo do equipamento, né, no tempo, e calculado lá justamente através do fator de recuperação do capital, e o custo da máquina parada dado do problema de 500. Então isso aqui é para a opção do equipamento A e a opção do equipamento B, que é mais rápido em consertar o problema, mas em compensação ele também custa um pouco mais caro, né? Aqui, ó, custo de serviço dele, né, no caso calculado do fator de recuperação de capital, daria aqui 485. Bom, o custo total do A, né, dado pela planilha, é de 2.114. E o custo total do B é de 616,84. Bom, quanto é que seria os custos anuais? Do A seria esse valor multiplicado pelo número de semanas, que daria 110 mil. E do B seria o 616, que é o custo total, né, entre de serviço e de espera, multiplicado pelo número de semanas, que daria 32 mil. Aqui é um caso clássico, né, de que o barato sai caro. O equipamento mais barato, que tem menor, tem uma eficiência menor, acaba, né, se tornando desvantajoso comprar em relação a um equipamento mais eficiente e mais caro. Bom, vamos ver aqui um problema, o 6.36, que é um problema de sistemas de fila. Em um sistema de filas sequenciais, como na figura, no qual as peças fluem pela linha de produção. A gente tem um lambda 1 igual a 10, lambda 2 igual a 5. Nós temos aqui uma taxa de serviço igual a 15, uma taxa de serviço na estação 2 igual a 3, e a taxa de serviço aqui no Mi3 igual a 20. Evidente que lambda 1 mais lambda 2 vai ter que ser igual aqui a 15, certo? Bem, aí ele quer saber o número de pessoas na fila, o tempo na fila, o número de pessoas do sistema e o tempo do sistema em cada servidor. E o número de pessoas no sistema e o tempo do sistema para o sistema como um todo. Vamos então calcular isso daí. Como é que a gente faz? Nós iremos, né, fazer o cálculo, né, para cada um daqueles, né, servidores ali. Então, o primeiro deles, né, tem uma entrada aqui, né, de 10 e uma taxa de serviço de 15. O segundo tem uma taxa de serviço, servidor 1, de 5 e uma taxa, né, de atendimento de 30, e o terceiro de 15 e 20. Colocando para cada um deles e de forma separada nas tabelas lá do MMS e para um servidor, nós teremos esses dados aqui, né? Então, no caso do servidor 1, ele dá né, o tamanho da fila, o tempo de fila, tempo de sistema e o número de pessoas no sistema. Então, para cada um deles, tá? Esses dados são retirados da onde? Daqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. NS, NS. NF, NF. TF, TF, TS, TS. Perfeito? Então, vamos agora responder a questão. Então, para o sistema como um todo, nós temos, né,
2 mais 0,2 mais 3, que é igual a 5,2. Quanto a TS, nós temos duas, né, situações. Para quem entra pelo servidor 1, que vai levar, né, mais tempo, nós temos o TS do sistema 1 mais o TS do servidor 3, que vai dar 0,40. E para quem entra no servidor 2, nós teremos o tempo, né, lá TS no servidor 2 mais o TS no servidor 3, que vai dar 0,24 segundos. Finalmente, vamos tratar aqui, né, também de um sistema, de um problema de sistemas de fila. Em um setor de uma fábrica, o produto que está sendo fabricado chega para receber componentes adicionais. Trabalho que é realizado por um operário. Após instalados os componentes, o produto é inspecionado por um profissional qualificado. Vocês aí, gerentes da qualidade. Os produtos que passam na inspeção vão para outro setor da fábrica. E os que são rejeitados, no caso aí uma porcentagem de 20%, vão para a área de reparo existente no próprio setor. Atualmente, os dados são os seguintes. Ele dá uma informação que aqui é distribuição exponencial, para dizer o quê? Que é o modelo MM1. Ele diz que a cada 40 minutos chega um novo produto ao setor. 40 minutos de tempo de média, dá um lambda de 1,5, tá? Hora menos 1. O instalador gasta 25 minutos para instalar o componente. Então aqui nós temos, né, que μ, que é a taxa de serviço do instalador, é igual a 2,4 e continua ainda, né, como a gente vê aqui, instalador, né, continua ainda, né, no caso aqui de 1,5. Perfeito? Um inspetor gasta 5 minutos para inspecionar o trabalho realizado. Então, no caso aqui, o inspetor tem um μ de 12 e um lambda de 1,5. O reparador gasta 10 minutos para efetuar os reparos necessários. Então, no nosso caso, o μ dele é 6, né, equipamentos por hora, só que no caso aqui só chega aqui 20% dos equipamentos, ou seja, 20%, né, da taxa aqui de 1,5. E ele dá uma informação que os tempos de deslocamento das estações serão igual a 1 minuto e meio. Ele pede os parâmetros aqui, né, NF, NS, TF, TS para cada servidor e NS e TS para o sistema como um todo. Muito bem. Então, da mesma forma, a gente pega aquele diagrama de bloco e coloca ali, né, para o caso do instalador, os parâmetros dele, para o caso aqui do inspetor, os parâmetros dele, e para o reparador, os parâmetros dele. Nas planilhas, né? Em planilhas separadas. Você pode fazer isso, né, salvando as planilhas com nomes diferentes, né? A primeira coloca lá instalador, a segunda chama inspetor, a terceira reparador, e aí você pode, né, com essas planilhas, você, né, justamente, né, anotar os resultados. No nosso caso aqui, a gente tem NF aqui é igual a 1,004, no caso, né, do instalador, o tempo, né, de fila é 0,69, o número de pessoas que estão no sistema é 1,67, o tempo de sistema, no caso aqui a gente está colocando em hora, é 1,1, e eu aqui acrescentei uma coluna colocando do tempo de serviços em minutos. Bom, então no nosso caso aqui, né, para o sistema como um todo, nós temos, né,
o caso NS, né? A gente calcula aqui os tempos de todos os sistemas. E quanto ao TS, temos que incluir os tempos de deslocamentos entre os servidores. Então, para quem não passa pelo reparo, tem 1 minuto. E para quem passa pelo reparo, tem, né, além do tempo, né, de reparo aqui, tem os tempos, né, que se deslocam, né, entre uma estação e outra, né, entre um servidor e outro. Tá? Então deu 85,2. E aí nós podemos calcular a média ponderada. Né? Nesse caso aqui, né, 80%, né, são aqueles que não passam pelo reparo e 20% que passa pelo reparo. Na próxima aula, estudaremos as filas com múltiplos servidores.